gajos e gajos, Miguel Joker aqui para vocês novamente com mais um vídeo, gajos. E antes de mais nada, se você é novo no canal, já sabe, inscreva-se, deixa o gosto, beijinho e abraço. Pronto, abraço por trás do negão. Deixem-me só aqui falar em inglês rápido. So guys, this is my opinion about the two videos from Guns Blazing Decade and some people from my community. So I will have subtitles on, and I have experience from the last game from Yu-Gi-Oh! And this one, so you can listen my opinion because it will have subtitles if you want, otherwise don't watch it. Pronto, não era watch it ela vai, mas não interessa, watch it. Pronto. Gajo, é assim, eu nem era para fazer este vídeo. O Renan, eu vi o vídeo de Renan. Se não fosse o Renan, gajo, eu não fazia este vídeo, porque ele é que me incentivou mais. E eu, sinceramente, gajo, vi o vídeo do Guns Blazing. O Renan sabe que eu escrevi lá no nosso grupo. Eu odiei, eu fiquei com fúria dele. Tipo, eu gosto do Guns Blazing, ele é legal comigo. Tipo, já citou em vários decks, tudo mais. Mas nesse vídeo próprio eu não gostei, guys, não gostei da opinião, tipo, nota-se logo que ele nunca jogou Yu-Gi-Oh! Antes, porque eu joguei Yu-Gi-Oh! Tipo Yu-Gi-Oh! Online 2 ou Online 3 e eu sei o que é que levou o outro jogo à falência. E se fizessem o que ele pedisse, também ia levar este à falência. Pronto, o que levou o outro jogo à falência, guys, foi o poder trocar cartas. Porquê? Poder trocar cartas, gajo, muita gente parou de gastar nos packs. Por exemplo, eu podia trocar cartas, né? Nós jogávamos por apostas, por cartas valiosas. Eu ganhava as cartas valiosas, vendia essas cartas valiosas por packs. O pessoal pagava-me os packs e eu nunca gastei um cêntimo no jogo e tinha os decks todos, gajo. Ainda ganhava dinheiro à pala do jogo. Pronto. Depois eu tenho aqui uma listinha, eu fiz aqui uma listinha. Eu quero dizer que muita coisa que o Renan disse eu concordo. Do Guns Blazing não concordo em quase nada. E de DKE há muita coisa que eu também concordo. Pronto, vamos começar aqui. Para mim, uma das coisas Konami, aqui para a Konami, gajo, que me mais enerva neste jogo, das coisas que mais me irrita, gajo, como é que pode, em todos os últimos eventos, todos os eventos que tivemos, a magia mais usada desde o início do jogo até agora, em todas as QC Cups, todos os mundiais, tudo, magia mais usada de sempre, controlador de inimigo, gajo. Como é que o controlador de inimigo, desde o início do jogo até agora, é a magia mais relevante do jogo, porque só temos 4000 LP de vida, né? Como é que essa carta ainda continua, nem é de pack, como é que ela continua a ser ilimitada a 3? Alguém me explique, eu gostava de saber, alguém me explique como é que uma magia tão poderosa, desde o início do jogo, nunca foi limitada. Eu gostava de saber, gajo, é a magia mais relevante do jogo, pode virar um jogo de um momento para o outro. 4000 de vida, controlador quebrado demais, limitado a 1, na minha opinião, logo, mas é que sem pensar, gajo, sem pensar. So, Konami, if you see this icon since the beginning of the game till now, the most played spell card in the game, so you just tell me how it's possible it's not even limited, so tell me. Like, Red Eye Spirit, it's limited to 2, but Icon since the beginning is the best card and it's not even limited. Pronto, aqui enervei-me, tive que falar em inglês, caso estejam aqui a Konami aqui a ver o vídeo e pronto. Icon, primeira carta. Segunda coisa, eu concordo com o Zcaed, porque tipo, ele disse que os decks, por exemplo, se você tiver QC Cup, tem aqueles certos decks, não é? E depois até chegar à QC Cup, você está a jogar na QC Cup, quando a QC Cup acaba, já pode lançar decks novos, não é? Não é como fizeram agora com a Baleia, que a Baleia nem chegou à QC Cup, não é? Pronto, isso aí é um ponto que eu concordo. Acho que os top meta não deviam ser renovados assim tão frequentemente, devia ser tipo um evento grande, a pessoa joga até se enjoar, porque na QC Cup você vai usar um deck até enjoar e depois já renova o meta. Acho que devia ser assim, gajo. Isso concordo com ele, porque senão uma pessoa está a jogar a QC Cup 300, 400, 500 duelos ali, pim, com um deck e depois acaba a QC Cup e continua a jogar agora, ó, com os heróis mascarados, com as plantinhas, continua a jogar até que espie sangue da boca. Isso para mim é uma coisa que eu concordo muito com ele. Com o Guns Blazing não concordo porque, tipo, limitar os decks, gajo, como se os decks da ARP desse para ver a skill. Esses decks eram decks básicos que você não precisava de pensar. Hoje em dia, claro que não há decks muito que você precise muito de pensar, mas por exemplo, este deck que eu acabei de postar, um jogador bom tem que pensar, não é? Um deck de Masked Heroes, uma pessoa tem que saber jogar. Mesmo o Cyber Angel que as pessoas criticam, claro que sei com Dakini na mão e tal, e sair assim,
tudo bem, mas se for um jogo mais longo, é preciso pensar, gajo, para jogar mais ou menos. Gladiadores, tem vários decks que você precisa pensar mais um pouquinho, apesar de não ser nada exagerado como Infernities, mas são decks que precisam de pensar. No início, gajo, você não precisava de pensar, era chamar Monstro Grande, chamar ali o Feijão, 1750, tu não eras burguês, só tinhas aí o 1700, eu passava por cima e já está. O que é que tu tinhas? Tinhas controle ou parede espelhada. Se fosses burguês, tinhas parede espelhada, ganhavas. Era assim que funcionava o jogo. Por isso, eu, para mim, acho que a nível de skill o jogo evoluiu. Só que, claro, que neste momento o jogo está muito quebrado a nível de decks. Eu vou dizer-vos aqui, pronto, para começar o controle então que falámos. Depois, aqui nestes tops meta do momento, Icon já iria danificar o Masked Heroes. Masked Heroes é forte principalmente por causa de Sylvans, que tem um bom matchup. Por isso, eu acho que deveriam limitar ou o Marshleaf aqui a 1, ou a Rosa a 1, ou 2 de cada, mas 2 de cada ainda ficava forte, mas eu acho Marshall Leaf a 1 devia ser aí uma limitação, a Rosa talvez a 2, mesmo a 1, mas se a Rosa for a 1 ia ser melhor para os decks burn, guys. Esse é que é o problema, enquanto que se for a Leaf é melhor para os decks normais. Por isso eu acho Leaf a 1, é a minha opinião. Depois outra aqui dos Girgia. Está forte, apesar de eu não achar assim um deck muito forte, acho que para mim tipo, o melhor é Masked Hero e Silver. Depois é que vem Girgia tipo 1.5, um Tire 1.5. Pronto, Girgia é assim, você tem que é engrenagem, você é para mim é as minas de pulso, carta de evento, uma carta, está boa já, minas de pulso limitada a 1 e o deck já fica mais fraco a sofrer OTQ porque é a maior proteção do deck, não é? Isso já devia dar aí já devia impossibilitar mais o deck um pouquinho, guys. Mas claro que talvez tenham que lançar metas novas. Eu não sei como é que eles querem fazer agora, se querem lançar metas novas ou não. Mas ou lançam metas novas ou dão aqui este nerf. Este nerf eu acho que é necessário nos decks. Mas pronto, dão aqui o nerfzito e depois melhoram os decks que já temos ou trazem decks novos. Na minha opinião eles deviam melhorar decks que já temos. Pronto, eu agora vou aqui à minha listinha. Pronto, outra das coisas aqui que falta muito a comparar com o antigo jogo Yu-Gi-Oh! Online 2 e 3, a comparar com este jogo, é que um gajo, se você quiser ganhar cartas de evento, você tem que jogar eventos PvE contra NPC. Muita gente, incluindo eu, odeia jogar PvE, só gosto de jogar competitivamente. Pronto, por isso, no outro jogo você ganhava cartas exclusivas, cartas novas, gajo, a fazer eventos em PVP, ou seja, eles deviam ter um sistema, você chegava ali a rei dos jogos e podia aceder, não sei, todos os fins de semana, 100 jogos por semana, ali um evento e ganhar cartas, que as pessoas que tivessem melhor pontuação ganhariam umas cartas exclusivas, ou por exemplo você depois do COG tinha 10 vitórias seguidas, já ganhava ali uma carta exclusiva, uma carta nova, depois tinha que ganhar por exemplo 15, ganhava outra. Por exemplo, assim desse género, guys. Isso já diferia, você tinha que jogar melhor e ia jogar mais competitivamente. Porque neste momento, se não for os nossos torneios aqui, o Joker City, aí os torneios cá aí do pessoal da nossa comunidade, mais os que o DKED faz, não é? A Konami não faz porra nenhuma. Claro que a QC Cup dá para ver muito melhor que qualquer outro torneio porque engloba todos os jogadores do mundo, não é? Enquanto os outros torneios só englobam a nossa comunidade. Isso que nos limita um bocado, por isso eu acho que a Konami devia fazer eventos, guys. Eventos de PvP não faz nada. No outro jogo você tinha vários eventos, tinha Guns Leasing, que era o mais difícil, que era você tinha que fazer 15 vitórias seguidas lá no topo contra bons jogadores para ganhar cartas exclusivas. Depois você tinha um que era em MD3, que era o Evolution Match, acho. Depois tinha um que também era em single, já não me lembro qual era, que não era tão bom, era mais fácil. Mas pronto, guys, vários eventos aqui, é uma coisa, eventos de PvP, Konami, we need PvP events with exclusive cards. QC Cup rewards are trash. As coisas da QC Cup são bosta, guys. Eu só jogo QC Cup por causa do YouTube, por causa da competitividade, que é o único torneio que eu me sinto bem a jogar, guys. Que corre para mim é como comer torradas, é o que eu faço todos os dias. Isso não me interessa para nada, para mim é QC Cup, nem o Icon me interessa, guys. Não quero saber de Icon para nada, quero cartas exclusivas, algo que valha a pena jogar a QC Cup. Pronto, vamos aqui ao próximo tópico. Outra coisa aqui que o DKED falou foi
foi a nível de salas de duelos. Eu acho que as salas de duelos devia ter mais melhoramento, como ele, concordo, mesmo para as pessoas treinarem. Porquê? Acho que as salas de duelo deviam dar acesso a todos os jogadores dos decks todos, gajo. Aí você poderia experimentar os decks todos que você tem. E assim você poderia escolher ali os free to play, escolher, oh, nossa, eu gosto muito deste deck, até vou investir neste deck, usei aqui, já sei usar, vale a pena, não vale. Pronto, eu acho que as salas de duelos deviam ter essa possibilidade dos jogadores usarem todos os decks possíveis, acho que era muito bom. Para além disso, também acho que devia ter um sistema de MD3 de match, ou mesmo um sistema de single, mas que você escolhia pedra, papel, tesoura, como no jogo, pedra, papel, tesoura é importante. É importante, eu acho que é importante, gajo. Outra coisa, uma coisa que o Renan falou que eu gostei foi a Konami ganhar dinheiro. Eles podem ganhar dinheiro no outro jogo. Nós tínhamos os nossos próprios personagens. Você editava os seus personagens, pagava por isso. Eu acho que ter o seu próprio personagem seria bom para a Konami ganhar dinheiro. Outra coisa, como ele falou ali, foi vender tapetes, vender aí coisas. Eles podem vender várias coisas no mercador, coisa que a Konami não faz. Em vez de nos lançar sempre pack, eu acho que tipo a Konami devia fazer eventos PVP com cartas que dessem suporte a decks esquecidos, gajos. Tipo suportes a Harpies, suportes a Cobeiro, suportes a decks que estão ali já, enquanto não chegar a QC Cup. Passado a QC Cup já pode lançar decks novos, mas até lá, com eventos exclusivos, vai dando suporte para os decks que já temos, que são esquecidos. Acho que deviam fazer assim. E também, por exemplo, personagens, pode ser personagens novos todos os meses, não é? Mas se não conseguir, que saia eventos de PvP, gajo, eventos de PvE com cartas relevantes, que não sejam cartas bosta, que eu já estou farto de ver cartas bosta, gajo. Eu, para vocês terem uma noção, eu tenho um amigo meu que está a farmar para mim, mas eu já não toco no farm, gajo, nossa, já não toco no farm para aí há 6 meses. Outra coisa que o Decade falou que eu gostei muito foi renovar cartas antigas que nós temos por cartas novas. O que é que eu quero dizer? Isso para os free to play que gastaram gemas, ou eles vão ter que andar sempre a fazer conta nova. They will need to make always a new account. Either way, you can make them use the last cards they had from the first packs, otherwise free to play people will just make a new account. Vocês tipo tenham ali aquele feijão, soldado feijão, Jerry Bean, tenham ali aquela SR, aquela ultra rara que nunca mais vão usar na vida porque sempre foi bosta, e eu no início dizia que era bosta já na altura, gajo. Por isso é que o pessoal ficou com essa de bosta, porque eu já dizia que era bosta, e é, gajo. Pronto, e esses 1900 ultra raros que você teve e tudo mais, havia de dar para trocar por gemas, tipo gemas de ultra rara. Depois você tendo, imagine 5 gemas ultra rara ou 10, podia tirar uma ultra rara de um pacote à sorte, ou 2 super raras de um pacote à sorte, algo desse género, gajo. Uma renovação de cartas que nós tínhamos, acho que seria muito bom. Outra coisa que eu queria falar aqui também é que, eu acho que já falámos de quase tudo assim, mesmo pequenino aqui, uma coisa rápida. Outra coisa que a Konami deveria fazer era, tipo, personagens, gajo. Não me dê personagens com cartas tão bosta e skills tão bosta. É assim, este jogo depende muito de skills, mas neste momento as skills, a interação de skills com decks meta é tão baixa que toda a gente é obrigada a usar reiniciar o equilíbrio. Gajo, a Konami tem que usar skills, por exemplo, imaginem lá o Horus nível up. Pronto, um deck de nível up que sai à porra de uma skill para decks de nível up, mais suporte para decks de nível up, que aquilo sempre foi bosta, mas que conseguiam fazer com cartas bosta que nós tínhamos antigas, decks meta, gajo, decks que consigam lutar, e aqui banindo já, aqui limando aqui já os decks mais fortes do momento, esses decks vão ficando equilibrados, não é? Porque eu acredito que este último deck que postámos de Zombie e Lustro Negro, se limassem aí os decks mais fortes do topo, seria um deck muito bom de utilizar top tier, tipo um deck forte, dá-lhe suporte, deck trovão, gajo, deck zombie puro, não vimos suporte nenhum, só Red Eye Zombie. Pronto, gajo, e eu agora falei tudo o que tinha a falar, o vídeo ficou curtinho, falei assim as coisas que eu me lembrei, que achei mais importantes, gajo. Agradeço ao Renan por me forçar a fazer o vídeo. Espero que gostaram, se gostaram já sabem, este vídeo é importante, vejam o vídeo do Renan que ele fez lá, vejam o vídeo dos outros dois, apesar de já disse, eu não gosto do Ganos, de Decade concordo com muita coisa, de Renan também muitas coisas concordo. Pronto, vocês gostaram, querem que o jogo vá para a frente, partilhem os vídeos, tanto o meu como o do Renan, como o dos outros, deixem o gosto e já sabe,
Não percam o próximo episódio, porque nós também não. Fui!